Olá a todos! Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre liberando o meu potencial. E antes de iniciar essa aula, eu quero perguntar para vocês, o que é confiança? Em que vocês têm colocado a confiança de vocês? Vocês é daquele tipo de pessoa que exige confiança de alguém, muita confiança? Ou é aquela pessoa que realmente a gente pode confiar, um bom amigo? Muitas pessoas, elas colocam a confiança delas em alguma coisa, em alguém, parente, tio, primo, amigo, e aquelas pessoas infelizmente acabam decepcionando. Aí tem pessoas que entram em desespero ou até uma depressão porque colocaram a confiança em pessoas falhas, porque o ser humano é falho. Nós não somos pessoas perfeitas, mas existe alguém que nós podemos colocar nossa confiança completamente, que é Jesus. Jesus, ele nunca vai nos decepcionar, porque nossa confiança nele é uma rocha que vai estar sempre firme nos ajudando. Então coloque a sua confiança primeiramente em Jesus. Eu gostaria de ler uma história para vocês muito interessante. Prestem bem atenção. O nome dessa história, ela fala sobre o alpinista, que começa assim: após muitos anos de preparação, um alpinista resolveu escalar sozinho uma alta montanha, apesar do alto risco e da dificuldade. Quando começou a subir, percebeu que seria mais difícil do que esperava. Mesmo assim, decidiu seguir em frente. Como a empreitada era muito difícil, não conseguiu cumpri-la no tempo programado. Então começou a escurecer e não era possível enxergar quase nada, pois não havia lua e as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Quando estava a poucos metros do topo da montanha, escorregou e caiu. Mas, como um bom alpinista, ele havia cravado estacas de segurança com grampos e ao longo da subida e a corda de segurança estava fixada em sua cintura. De repente sentiu um puxão forte que quase o partiu no meio. Naquele momento, suspenso no ar e em completa escuridão, começou a gritar: "Oh meu Deus, me ajude!" Sentiu como uma voz que lhe disse: corte a corda que te mantém pendurado." Ele hesitou por um momento e se agarrou ainda mais à corda, pois pensou que se a cortasse morreria. As horas foram passando e no dia seguinte a equipe de resgate encontrou o alpinista que morreu congelado, agarrado com duas mãos à corda a apenas 1 metro do chão. O alpinista ali, ele tinha como sobreviver, se salvar? Tinha. Ele clamou a Deus, pediu por socorro, misericórdia. Ele ouviu a voz dizendo: corte a corda. Mas ele, com medo, temeu cortar a corda e cair e morrer. E ele morreu congelado a 1 metro do chão. Se ele tivesse cortado a corda, teria sobrevivido. O que aconteceu com ele? Ele teve medo. E o que acontece com nós? Muitas vezes nós temos medo de prosseguir, temos medo de coisas que não conhecemos. Será que eu vou conseguir fazer isso? Tem medo de explorar novos caminhos. Para a gente ter sucesso, a gente precisa confiar. Nosso medo e falta de confiança muitas vezes nos impedem de chegar ao alvo tão desejado por nós. Nosso medo nos priva, faz com que nós pensamos que nós não vamos conseguir, que somos incapazes. O medo é um dos grandes problemas para uma pessoa conseguir o seu alvo, o que realmente precisa alcançar. E aquele alpinista deixou que seu medo o consumisse por completo, e ele infelizmente morreu, porque teve medo de fazer o que a voz tinha dito para ele. Ele pediu socorro, mas ele ficou com medo. E se eu cortar, o que vai acontecer? Muitas pessoas se prendem às coisas, ao passado, ou alguém, ou alguma coisa, com medo de explorar o novo, com medo de avançar. Eu quero conquistar muitas coisas na minha vida. O jovem quer conquistar um emprego bom, conquistar aí um futuro brilhante, faculdade, mas tem medo de poder se largar das coisas que o prendem a alcançar esse objetivo. E nesse módulo que nós estamos estudando, fala de grandes homens e mulheres do reino de Deus. O tema do nosso módulo é os revolucionários do reino de Deus. E podemos citar um dos grandes revolucionários da Bíblia, que nós estamos falando de grandes homens e mulheres que fizeram história lá no passado, grandes homens e mulheres que colocaram a sua confiança em Deus. Podemos citar a história de Davi. Davi, se você olhasse Davi, com certeza ele era talvez o menor da sua casa. Os seus irmãos diziam: Davi é só o que cuida das ovelhas. Um dia Deus escolheu a Davi para suceder o rei Saul. Ele seria o próximo rei de Israel.
Então Deus o escolheu, porque Deus não olhou para a aparência de Davi. Quando Samuel olhou, viu aquele moço jovem, tudo, mas não, Deus olhou para o coração de Davi, porque Davi tinha coragem e Davi colocou a sua confiança no Senhor. A história conta de um certo momento, que eu tenho certeza que vocês conhecem, da história de Davi, que ele chegou ali, foi levar mantimento para os seus irmãos na guerra. Quando chegou lá, tinha um gigante afrontando o povo de Israel. E ele disse, não, como é que esse incircunciso está afrontando o meu Deus? O povo do meu Deus, não. Aí ele teve coragem de enfrentar aquele gigante. Davi não temeu o tamanho daquele homem, não. Ele confiava em Deus, porque ele sabia que o Deus que ele servia era maior do que aquele gigante. Então ele confiou no Senhor. E grandes maravilhas Deus fez através de Davi, porque Davi se colocou no lugar certo. Davi teve confiança. Davi teve fé que se ele confiasse no Senhor, ele conseguiria fazer todas as coisas. E Davi foi um grande homem naquele tempo, conquistou muitas coisas porque ele teve fé, ele acreditou e ele se colocou no lugar certo. Não é só você confiar e você acreditar, eu posso fazer, mas você tem que se colocar no lugar certo. Será que o que eu estou fazendo é a coisa certa a fazer? Será que as minhas companhias são as melhores para fazer com que eu alcance o meu objetivo? Será que se o que eu estou fazendo, o que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, tudo vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar? Reveja os seus objetivos, os nossos objetivos nós temos que rever. Será que isso está me ajudando a fazer o que é certo, a fazer o que realmente eu preciso fazer para eu crescer? Será que o que eu estou fazendo agora está me ajudando em alguma coisa? A gente tem que rever sempre o que nós estamos fazendo. Eu tenho um objetivo a alcançar, mas eu tenho que rever aqui. O que eu estou fazendo agora é o que vai me ajudar a chegar lá. E o que vai me ajudar a chegar lá também vai fazer parte da minha história. E tudo que nós fazemos tem as consequências. Então reveja, vamos rever tudo que nós fazemos. Será se está dando certo? E se não deu certo isso aqui, eu vou tentar outra coisa. O importante é nunca desistir. Em nossos objetivos, o importante é nunca desistir. Porque se a gente desistir, como é que vamos saber se nós iríamos conseguir ou não? Persista. Persista, tenha confiança e, mais importante, coloque a sua confiança no Senhor, porque o Senhor nunca vai nos decepcionar, nunca. Eu lhe garanto que nunca. As pessoas decepcionam porque nós somos falhos, o ser humano é falho, é cheio de defeitos, mas o Senhor não é. Ele nunca vai decepcionar a sua vida. Se você tem sonhos e projetos, confia nele, porque ele pode realizar os teus sonhos e projetos, tá bom?